muito parecida com a de hoje. Tanto que hoje, quando eu mostrei imagens de 2011, eu não conseguia discernir. Sabe, se não fosse a qualidade diferente das imagens, porque hoje nós temos uma qualidade muito maior, dificilmente eu conseguiria separar os casos. Em 2011, quase 1.000 pessoas morreram lá em Petrópolis. Em Petrópolis não, em toda a região serrana, vítimas de afogamento, deslizamento de terra, principalmente, porque as pessoas ficam soterradas. E hoje, infelizmente, temos uma experiência nisso, e você, nosso ouvinte, da mesma forma. Experiência recente que vivemos aqui na região metropolitana de São Paulo, principalmente lá em Taboão da Serra, sem excluir Caieiras e outras cidades que foram brutalmente afetadas também. Naquela ocasião, em 2011, 71 pessoas se perderam, 71 vidas se foram somente na cidade de Petrópolis. E de lá para cá, alguma coisa mudou? Para pensar. Mudou alguma coisa? Normalmente, quando a gente começa a cobrir um assunto como esse, você fala o quê? Olha, uma tragédia sem precedentes. Um temporal sem precedentes. Mas ali não dá para dizer isso. Porque há precedente. E vários. Várias vezes essa região já foi atingida. E as pessoas continuaram lá vivendo na área de risco. Como outras 10 milhões de pessoas sobrevivem hoje no Brasil. Não dá para ficar só colocando a culpa no tempo, não. No mau tempo, no tempo instável, numa formação chuvosa mais intensa do que o normal. Não dá, porque senão seria uma análise muito simples e serviria também de justificativa para o poder público, sabe? Ah, eu fiz o que tinha que ser feito, o que dava para ser feito, não consegui resolver o problema porque as pessoas moram lá no alto do morro, pronto, acabou. E não é por aí. Nós sabemos que ações enérgicas, ações eficientes precisam ser tomadas nesse sentido. Hoje nós colocamos ao vivo lá o Cláudio Castro, que entrou simultaneamente aqui na Rádio Bandeirantes também, porque o nosso sinal lá do Bora Brasil foi compartilhado com a Rádio Bandeirantes, com a Band News FM, com a Band News TV. E no momento em que eu estava ouvindo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele disse algumas coisas, eu fiquei procurando entender. Uma delas, jamais isso vai se repetir. Uma tragédia como essa não vai acontecer novamente, porque nós temos dinheiro suficiente para resolver os problemas, para sanar os problemas, é meu compromisso. Agora, por que não fez antes? Já que tem dinheiro e falou ali de forma clara, objetiva, por que não agiu antes? Uma região que eu repito para vocês, já foi atingida de um jeito, de uma forma tão brutal como essa. Então não dá para ficar só colocando a culpa no mau tempo, não. Né? Essas inconsistências, essa falta de coerência, esse desleixo faz com que vidas se perdem, gente. Faz vidas se perderem. Tragédias familiares. Quantas pessoas estão desaparecidas lá? Eu comecei o programa com 24 mortos, rapidamente subiu para 34, depois para 35 e agora já estamos com mais de 40 mortos. 44, Joel. 44. É o último número. E há tantas outras pessoas desaparecidas que todos nós sabemos que estão mortas também. Se encontrar alguém com vida ali é um verdadeiro milagre, alguém que esteja protegido em um bolsão. O bolsão que é feito ali no momento do deslizamento ou desmoronamento de estrutura de concreto armado. Dificilmente isso poderá acontecer lá porque as edificações não eram tão robustas a tal ponto de manter um bolsão ali, uma área intacta, a ponto de preservar determinada pessoa. Então nós trabalhamos sempre com a responsabilidade e com a realidade também. Assim como aconteceu em Franco da Rocha, deve ocorrer também lá em Petrópolis. Dificilmente as pessoas que estão soterradas serão resgatadas com vida. Dificilmente. Aquela mesma historinha. São os homens do Corpo de Bombeiros trabalhando, início daquele trabalho manual, logo depois os voluntários ou simultaneamente os voluntários trabalhando também. Depois os cães farejadores são acionados, até chegar ao ponto de ter que colocar retroescavadeira, máquina mesmo, porque dali para frente você não tem mais chance de encontrar ninguém com vida. O solo denso, sabe? Todo aglomerado, cheio de água, aquilo não permite um bolsão de ar mesmo em determinados espaços para proteger ou para salvar vidas. Não permite. As imagens que eu vi hoje são, meu Deus do céu, mas muito impressionantes. Muito diferentes das que vi no final do ano passado, no início desse ano, no sul da Bahia, em Minas Gerais, aqui em São Paulo, não só na região metropolitana, mas no interior.
São imagens impactantes mesmo. Em um certo momento ali eu estava narrando, olha os carros sendo levados pela força da água, 1, 2, 3, 4 carros. De repente começou a aparecer gente. Um cidadão, 2 cidadãos, 3. 3 que foram levados também pela água e que obviamente não resistiram. Acabaram se afogando. Você viu essa imagem? Essa imagem ela é chocante, gente. Essa imagem é de impressionar qualquer pessoa. E há muito tempo eu não me envolvia com determinados casos como me envolvi hoje. Eu vi uma mãe lá desesperada com uma enxada, batendo a enxada no chão para tirar a terra para tentar encontrar a Duda. Quem é a Duda? A filha dela, adolescente que estava soterrada. É muita tragédia, Ana Paula. Vamos ouvir então. Essa mulher se chama Gisélia. Ela conversou com a equipe do Bora Brasil lá no local e falou isso daqui, ó. Sou Gisélia. Minha filha tá soterrada, a filhinha dele de 1 aninho e a mãe da minha filhada. Tá ali soterrada. Cadê os bombeiros? E falou que esperar o dia clarear. Cadê eles? Olha aqui, tô toda machucada. Eu fui lá em cima, só morador que tá aí, porque cadê bombeiro? É revoltante, é a nossa família que tá aí, ó. E outras pessoas foram ouvidas pela reportagem, né? Nesse momento era o Marco Sadoc que estava lá acompanhando o trabalho dos bombeiros. E ele foi a algumas áreas antes dos bombeiros chegarem. Esse foi o caso, inclusive. Quando a Gisélia conversou com ele, ainda não tinha ninguém dos bombeiros naquele local. E outros moradores falaram a mesma coisa, ó. De noite nós resgatamos os 5 vivos e ainda tinha 2 lá em cima ainda pra resgatar. A gente tá resgatando a noite toda, filho. Ainda tem meu irmão e minha irmã lá. Nós resgatamos o meu cunhado. O outro carro nós pegou lá do outro lado, todo quebrado, trouxemos na madeira, nas costas, bagulho afundando e nós resgatando. Cadê os bombeiros? Eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai entender na pele mesmo, né, Joel? Não vai conseguir nunca se colocar no lugar de uma pessoa como essas, que tenha a sobriedade de conseguir falar qualquer coisa, de conversar com um repórter e falar, ó, eu tô aqui embaixo, vim respirar um pouco porque tem meu irmão lá em cima, minha mãe tá lá em cima, tem gente da minha família que tá na parte de cima que ele fala, é o morro. As casas foram deslizando, algumas foram engolidas pela lama, outras foram levadas para a parte de baixo. E muita gente está lá, embaixo da lama agora, com uma chance muito pequena, infelizmente, como você falou, de ser encontrada. A Gisélia? A mãe é a Gisélia. Você percebeu a voz trêmula dela? Nervosíssima, aquilo né? É desespero, é nervosismo. E, tente se colocar na posição de uma mãe dessa, sabendo que a filha está ali perto dela e que ela não consegue encontrar a menina e que ela tem quase que certeza que essa menina não está viva. E eu vi a indignação por parte das pessoas, como nós ouvimos agora nessa segunda sonora, porque se as nossas equipes chegarem em alguns pontos, os bombeiros deveriam chegar também. Por isso que os moradores estavam revoltados, sabe? Eles falaram, pô, tá todo mundo aqui, por que os bombeiros ainda não estão? Logo depois uma aeronave apareceu, uma aeronave do Corpo de Bombeiros sobrevoando a região para tentar mapear, fazer aquele mapeamento prévio para que eles tivessem condição de traçar uma estratégia talvez mais eficiente a fim de resgatar essas pessoas todas. E, Joel, hoje cedo, né, alguns bombeiros ainda conversaram com a imprensa, o governador Cláudio Castro falou também, mas agora está tudo focado na prefeitura e no governador, na figura do prefeito e do governador. Mas um dos comandantes, né, da atuação dos bombeiros, que aliás estão trabalhando muito ali no local. Então, quando a gente faz até essa crítica, coloca no ar o que as famílias estão falando, é porque talvez fosse necessário mandar mais pessoas. E a magnitude também do que aconteceu em Petrópolis foi gigantesca. A cidade toda foi atingida por deslizamentos, coisa que a gente não viu em outros episódios, inclusive em 2011, quando a região serrana foi muito atingida, mas em Petrópolis a coisa foi numa área mais concentrada. E o coronel Leandro Monteiro, do Corpo de Bombeiros, conversando com jornalistas mais cedo, disse que a ação, o plano de contingência saiu como deveria ter saído mesmo. Funcionou e eles trabalhavam com a possibilidade de encontrar pessoas vivas. A dificuldade de retirar essas pessoas que elas estão presas pelas pernas, iremos resgatá-las com vida. Não posso afirmar quantas pessoas têm desaparecidas no Morro da Oficina. O plano de contingência do governo do estado funcionou perfeitamente. Em 1h30, 2 horas no máximo, nós tínhamos aqui 200 militares já trabalhando. Nossa equipe vai ficar aqui 24 horas trabalhando até nós voltarmos ao estado de normalidade. Você sabe que em coberturas de enchentes, aqui em São Paulo principalmente, quando estamos com a nossa aeronave empenhada, você vê aquela imagem fechada, né? E a nossa câmera consegue captar em determinado ponto. Quem é de outras regiões chega a pensar que a cidade inteira está debaixo d'água. E a realidade não é essa, né? Os pontos de alagamento são normalmente
Pontos recorrentes, crônicos, porém isolados, áreas limitadas, né? A maior parte da cidade não fica daquele jeito. Hoje, com essas imagens que vocês viram, algumas delas já aqui no nosso canal do YouTube, eu perguntei para um jornalista que foi entrevistado por mim pela manhã, jornalista morador de Petrópolis. Esqueci o nome dele. Se o João não lembrar, por favor, me passe, porque ele foi entrevistado aqui na rádio e em outros programas também. Acho que você está falando do Roberto? Roberto, exatamente. Costa. Eu tenho Roberto até um trecho Costa. da fala dele aqui. Aí eu perguntei para ele, falei, Roberto, em cobertura de enchente acontece isso, isso e isso. Você vê uma imagem que normalmente ela não retrata a realidade quando pensamos na cidade de forma mais ampla, de forma global, né? Aí em Petrópolis, como é que é o cenário? Dá para seguir essa linha de raciocínio? Ou praticamente toda a cidade está afetada? Ele falou, Joel, todos os cantos de Petrópolis estão afetados. Ou seja, a tragédia ela é muito maior do que a gente imagina, muito maior do que imaginamos ao amanhecer. Eu tenho essa fala dele aqui, Joel. O nome dele é Roberto Costa, ele é jornalista, morador há muito tempo da cidade de Petrópolis e fala exatamente sobre isso e com um detalhe, inclusive, né? Porque as bordas da cidade foram atingidas, muitos bairros e o centro. Então a logística, até para atender as vítimas, está muito prejudicada. Tivemos aí, por exemplo, em 2011, um caso muito difícil no Vale do Cuiabá, que é uma localidade bem distante do centro da cidade, mas dessa vez nós tivemos muitos acidentes de todos os lados. Foram vários pontos da cidade atingidos, principalmente o centro histórico da cidade. Nós temos o Museu Imperial, o museu mais visitado do Brasil. Hoje Petrópolis está parada, não há comércio funcionando, serviços. A gente está todo mundo assustado demais com tudo isso que está acontecendo. Pois é, a coisa é muito grande, né? Na cidade toda há focos de deslizamentos e um outro problema também, Joel, onde não houve deslizamento, houve transbordamento do rio que corta ali o centro de Petrópolis e a água que desceu dos morros ajudou a alagar ainda mais rapidamente essas áreas. Então, foram 2 problemas que atingiram a cidade como um todo. O Corpo de Bombeiros ficou limitado também, não sei se você viu, o batalhão ou a base lá do Corpo de Bombeiros ficou completamente tomada pela água também. Os bombeiros ficaram, naquele momento inicial ali, ilhados. Por isso essa dificuldade toda em ajudar a salvar pessoas, em ajudar a salvar vítimas. Exatamente. Bom, e fora que à noite são lamentáveis. Não, desculpa, Joel. Fora que à noite eles também ainda não tinham uma noção exata do que estava acontecendo. Todo mundo foi ver de manhã. E os moradores que estavam lá conseguiram escapar e já começaram a trabalhar antecipadamente também foi muito por isso. Eles já estavam no local, já tinham noção da proporção do problema. A tempestade começou à tardezinha, né? Por volta de 5, 6 horas. E foi se intensificando até chegar a esse ponto. Agora eu vi várias sirenes, né? E muitos comentários. Sirenes foram acionadas. Primeiro que para mim sirene é um atestado de incompetência, sabe? Você colocar a sirene ali é para chamar atenção para um problema que já existe. Eu não consigo resolver o problema, então eu vou colocar a plaquinha aqui, ó. Área sujeita a enchente. Vou colocar uma sirene. Que é mais barato colocar um equipamento como esse, soa a sirene, o pessoal sai todo correndo lá para não ser soterrado ou para não ser levado pela água. É mais barato do que você fazer ações eficazes mesmo, eficientes, né? Como, por exemplo, tirar cidadãos da área de risco, reforçar as encostas. Aquela mesma discussão que tivemos aqui no Bora Brasil quando falamos de Taboão da Serra. Então é muito mais fácil colocar, muito mais conveniente colocar a sirene. E o pior, que tem gente ainda que tem capacidade de dizer que as sirenes foram acionadas. Como se fosse um aval, sabe? Eu tenho aqui essa proteção mesmo, eu estou entrando com esse aval porque eu já instalei a sirene, se ela tocou, pronto, está tudo resolvido. E não está resolvido, como não se resolveu. Essa gente foi pega de surpresa. A grande maioria foi pega de surpresa porque ninguém vai ficar esperando uma chuva como essa, né? Se essas pessoas soubessem da magnitude desse temporal, é lógico que não estariam mais ali. E posso falar Teriam saído correndo. E não tem sirene capaz de te alertar para uma situação como essa. Porque quando ela soa, o bicho já está pegando. Você vai correr e vai cair no meio da água ali, Ana. E esse era o ponto, era bem isso que eu ia falar, Joel, porque ontem, durante essa chuva toda, antes até de acontecer tanto os deslizamentos e tudo mais, muita gente foi compartilhando em rede social, aqui minha rua tá alagada, olha a chuva que tá caindo aqui em Petrópolis. E aí eu vi uma imagem que era de uma menina dentro de casa, nos fundos da casa dela era uma encosta. À frente da casa dela virou um rio.
você faz o quê? Pode tocar a sirene O que você faz? Assim, você sai por onde? Porque se for por trás, tem o risco de ter um deslizamento. O que eles fizeram? Desceram para a garagem e viram que estava começando a deslizar a terra para baixo da garagem. E aí eles correram pelo meio da encosta mesmo e foram embora por ali. Mas sorte. Foi sorte, porque corria o risco da encosta ter cedido naquele momento e acabou cedendo depois. Então ela sobreviveu, a família também. Mas assim, para onde você foge numa hora dessas, né? Não tem para onde fugir. O Rubens Bom Tempo, que é o prefeito lá de Petrópolis, hoje de manhã nós o ouvimos também, e ele foi muito claro. Ele falou, eu não tenho condição com o que tenho hoje de lidar com esse problema. Não tenho recurso, não tenho dinheiro. Então há uma dependência grande do governo do estado que tem que agir, já diz que vai agir, não faz mais do que obrigação. E o governo federal também, que já se manifestou dizendo que vai enviar recursos e tal. Ou seja, todos os esforços nesse momento têm que ser direcionados para o Rio de Janeiro, assim como ocorreu com a Bahia, Minas Gerais, com São Paulo recentemente. Acho que agora é hora de abraçar mesmo o povo do Rio de Janeiro, abraçar essas pessoas que tanto precisam, que perderam um pouco que tinham ou perderam tudo que tinham, né? Mas dessas chuvas todas que mostramos para vocês, desses temporais todos que mostramos em várias regiões do Brasil, esse para mim foi o mais devastador. E infelizmente esse número vai crescer demais. Estamos falando de 44 mortos, mas há muita gente desaparecida. Infelizmente. O repórter aí, o Costa, que eu entrevistei hoje pela manhã, ele me disse que esse número pode chegar a 100 mortos. Espero que ele esteja errado, mas que vai subir de 44, vai, com toda certeza, Ana. E olha, vamos lá para o Rio então conversar com a repórter Flávia Rocha, que está em Petrópolis, está acompanhando o trabalho dos bombeiros, Defesa Civil, voluntários que também estão por lá ajudando no resgate, porque ainda há muitas pessoas desaparecidas. Flávia, boa tarde para você. Tem inclusive alguma atualização do número de vítimas? Como que está a situação por aí? Oi, Flávia, bem-vinda. Boa tarde para vocês, obrigada pelo convite. No momento, gente, mais de 300 homens de diferentes órgãos do Estado e União estão atuando no atendimento às ocorrências aqui na cidade. O volume de pessoas andando na rua é grande, inclusive o prefeito Rubens Bom Tempo foi às redes sociais, divulgou um vídeo pedindo para a população ficar em casa. Não é seguro andar pelas ruas. Tem muita árvore, tem muito entulho, tem muito carro em cima das calçadas, tem crateras no chão. Tem áreas ainda que estão apresentando instabilidade, ou seja, podem ocorrer deslizamentos ainda. Infelizmente, temos previsão de chuva moderada ainda hoje. Moderada hoje, moderada amanhã e de chuva forte para sexta-feira. A gente sabe que com essa questão do volume de chuvas aumentando, o solo vai ficando cada vez mais encharcado e com isso os deslizamentos, infelizmente, ocorrem ainda. Eu tenho relatos de amigos que ficaram presos dentro de casa, que o rio simplesmente subiu de uma hora para outra. Eles tiveram que ficar na laje, ficaram 3 horas na laje de casa até serem resgatados. Situação assim, de filme de terror, é o que as pessoas estão falando. Elas vivenciaram o filme de terror. Eu moro no bairro Alto da Serra, foi um dos bairros mais atingidos pela chuva. Eu simplesmente não dormi essa noite porque eu ouvia gritos, eu ouvia choro, eu ouvia sirenes tocando. Foi um cenário de guerra. Hoje de manhã mais cedo eu fui andar aqui pelo entorno do meu bairro, na Rua Tereza. A Rua Tereza acabou. Acabou. É como se você estivesse num filme de zumbi, apocalipse zumbi. É lama. Eu consegui chegar até um certo ponto, porque a lama estava chafurdando tanto que eu não estava conseguindo caminhar, estava ficando perigoso. Eu tentei fazer fotos, tentei fazer vídeos, afinal de contas é a minha profissão. A Rua Chile, que é uma rua que passam muitos ônibus na cidade, ela está totalmente interditada porque teve um acúmulo de caminhão com carros que eles colidiram e atravancaram o trânsito. Tem uma aviação chamada, todas as aviações, na verdade, da cidade, elas não estão operando porque não tem condição de transitar na cidade.
repetindo, o prefeito Rubens Bom Tempo, ele fez um vídeo nas redes sociais solicitando que as pessoas fiquem em casa neste primeiro momento para poder tentar fazer esse rescaldo, essa limpeza da cidade. A cidade, a gente só ouve barulho de ambulância, de helicóptero. Aqui tem muito carro da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil da cidade, Defesa Civil do Estado. A questão está bem assustadora. Eu tenho aqui uma nota da Conser. Eu posso ler para vocês? Claro, fica à vontade, Flávia, por favor. Equipes a serviço da Conser permanecem com o desmonte da rocha de grande porte que deslizou no quilômetro 82 da BR-040, próximo ao acesso a Petrópolis pelo bairro Quitandinha. O trecho em meia pista com lentidão. A descida da serra está operando com normalidade. Ou seja, a gente precisa ter o quê? Calma nesse momento. Eu sei que para as famílias dessas vítimas é muito difícil. Eu andando Flávia, na rua, pelo que eu vi você as pessoas chorando. Não, eu imagino. Pelo que você está ouvindo e que já ouviu nessa madrugada toda, você acha que há muitas pessoas desaparecidas ainda? Meu amigo, infelizmente, eu acredito que a gente chega em 100 pessoas. A gente ouviu muitos relatos de pessoas que estão trabalhando como voluntárias ou que estão pedindo ajuda para os bombeiros, para a Defesa Civil. Falam, naquele lugar ali eram 12 famílias. Não eram 12 casos, 12 pessoas, 12 famílias. E Exatamente. foi tudo pro chão, desapareceu tudo. Agora, sim, os bombeiros sempre falam que trabalham em busca de pessoas vivas, né? Que sempre trabalham com a expectativa de pessoas vivas, por isso até evitam o uso de maquinários mais pesados, que podem atrapalhar nessa conclusão ali da busca por uma pessoa viva. O que você está conseguindo observar por aí, Flávia, do trabalho dos bombeiros neste momento? De bombeiros, Defesa Civil, já maquinários muito pesados trabalhando nos locais de grandes deslizamentos. Como que está essa atuação? Está dividido ainda. Em algumas partes tem maquinário pesado, sim, só que em outras não. É uma coisa mais manual mesmo. É uma coisa mais corpo a corpo. E eu acho simplesmente inacreditável a pessoa ter esse desprendimento de colocar a vida dela em risco para tentar salvar outra. É incrível. Eu tenho um ponto que eu não pude passar em questão de segurança, né, e respeito ao trabalho deles, obviamente, mas a situação aqui está caótica. O centro histórico de Petrópolis está de dar dó. Está horrível, gente. Vocês não têm noção da quantidade de lama que a cidade está. Está tudo revirado, as placas do asfalto soltaram. Tem uma cratera numa das ruas principais da cidade, chamada Washington Luiz, que dá acesso à UPA, que é a unidade de pronto atendimento do centro da cidade, que é ponto de referência ao atendimento da Covid. Ou seja, além da gente ter essa questão da Covid, nós ainda temos essa questão das chuvas, dessas pessoas, e, na verdade, eu tenho uma informação para passar para vocês da própria Prefeitura de Petrópolis, que lançou um boletim, o mais recente, 12h32. A Secretaria de Defesa Civil confirma 41 óbitos no município, entre os quais 2 crianças, cujas idades ainda não foram informadas. Os dados oficiais estão sendo obtidos por meio do Instituto Médico Legal, o IML, com o trabalho dos oficiais do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil. Até o momento, o município registra 258 ocorrências, sendo 213 por deslizamentos, 45 entre desabamentos, quedas de muros e árvores. As regiões do primeiro distrito foram as mais afetadas pelas chuvas que atingiram de forma expressiva a cidade na última terça-feira, dia 15, quando houve um registro de cerca de 260 milímetros
em cerca de 6 horas. Essa quantidade de chuva, gente, para vocês terem ideia, é o que era esperado para o mês inteiro. O que era esperado para o mês inteiro choveu em apenas 6 horas. Isso está se tornando cada vez mais comum, caos. né? É uma coisa que a gente viu acontecer Os na extremos Bahia, que a né? gente fala, né? Exato, aconteceu em Minas e agora no Rio de novo. Ô Flávio, é só uma coisa que eu fiquei curioso. Você disse que a madrugada ela foi marcada por grito, choro e sirene, né? De onde eu moro, eu ouvi Isso. sim. Como que funcionam essas sirenes? Elas são eficientes ou não? Não, são sim. Ou em uma situação São como a sim. de hoje, fica difícil você ser alertado por um equipamento como esse. Você acha que o fato da sirene tocar, ela ajuda mesmo a salvar vidas? Pelo que você viu nessa madrugada? Ajuda sim, porque as pessoas, elas sabem que se a sirene foi acionada, não é um exercício, infelizmente. Se a sirene foi acionada, é por causa de necessidade. E aí tem várias orientações que existem nos NUDECs, que são os núcleos de defesa civil em cada bairro. E eles, com os agentes comunitários, com as lideranças comunitárias, eles ensinam algumas dicas para as pessoas. Por exemplo, ter sempre em mãos os seus documentos, uma pastinha com a certidão de nascimento do seu filho, a caderneta de vacinação. E se a sirene tocar, é para você se dirigir ao ponto de apoio. Mas, infelizmente, nem todo mundo acredita. E aí fica muito difícil, porque tem idoso que é teimoso. A verdade é essa. Eu tenho pais idosos que são profundamente teimosos. Então, eu estou dizendo algo que eu conheço. Então, mas assim, as sirenes, elas funcionam sim, elas avisaram, só que foi uma chuva descomunal. Exato. Vocês não têm noção. Entendi. Uma pena isso. Infelizmente, esses números estão crescendo, né? Hoje já temos, agora está no momento, 44 mortes, né? Isso, já até aumentou Confirmados oficialmente. dessa última nota que a Flávia leu pra gente, já fomos a 44. Daqui a pouco, às 4 da tarde, tem previsão de uma entrevista coletiva com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que com certeza vai trazer a atualização também desses números de desaparecidos e de vítimas, infelizmente, que foram localizadas. Flávia Rocha, minha amiga, muito obrigado pelo seu trabalho, por você compartilhar o seu trabalho conosco aqui. Os nossos sinceros sentimentos a todos os moradores aí de Petrópolis, a você, aos seus amigos, às pessoas mais próximas, porque o que vocês estão vivendo, infelizmente, é surreal, é de doer, é de machucar, viu? Muito obrigado, Flávia. Força para você aí, minha amiga. Eu que agradeço a participação, bom trabalho para vocês, fiquem com Deus. Com Deus também, querida. Obrigada. E a Flávia falou um negócio que, assim, é difícil da gente se conformar, né? Como é que pode você recomendar para as pessoas para elas viverem com uma pastinha e uma mala de emergência? Como é que você vive desse jeito? Qual que é a condição psicológica para você viver desse jeito? Em algum momento, essas pessoas não vão acreditar mesmo. Ah, tá chovendo, eu tô com a minha pastinha aqui, qualquer coisa eu saio correndo. Que temor, né? Que insegurança. Quem é que vive tranquilo numa situação como essa? Meu Deus do céu, como é triste isso, viu? E a região lá de Petrópolis, toda a região serrana, como o próprio nome sugere, é uma região de serra, de montanha. E quando bate um temporal como esse, acontece isso aí. A água bate na encosta, escoa, e ao escoar, ela vai levando tudo que encontra pela frente. A partir do momento que o solo não tem mais capacidade de infiltração, acontece isso. Olha, eu estou vendo novas cenas de Petrópolis, meu Deus do céu. A cidade está completamente virada. E olha que eu assisti um filme de guerra esses dias, acho que foi antes de ontem. As imagens são muito parecidas, como se a cidade tivesse sido bombardeada mesmo. Sabe aqueles ataques aéreos? Isso. É mais ou menos isso. Só que ao invés de coisas em chamas, cinzas e restos de coisa queimada, é lama. É lama e tem carro de tudo quanto é posição. Tem carro preso até em partes mais altas de árvores, postes. Absurdo isso. Terrível, terrível. Nossa, é lastimável. A cena da Gisele, é Gisele mesmo, da né? Gisela, ela está aparecendo a todo momento no nosso retorno aqui. Até agora, para mim, é a cena mais triste. E ela, incansavelmente, várias vezes pegou ali a enxada para tentar encontrar a filha, a Duda, a fininha, a filha dela que, infelizmente, estava soterrada. Não sei se ainda está debaixo da terra, mas torcendo aqui para que alguma notícia boa surja no meio do caminho, mesmo não acreditando nisso. Daqui a pouquinho a gente vai de novo para Petrópolis para conversar com a nossa reportagem, que vai nos atualizar das buscas.
se há novos números. A gente torce para que não, né? Para que suba o número de pessoas encontradas, porque já houve mais de 20 pessoas que foram resgatadas com vida, com alguns ferimentos, claro, mas que foram hospitalizadas e ficou tudo bem com elas. Agora, há um número ainda considerável de pessoas desaparecidas e esse número não é aberto pelos bombeiros, porque é uma lista que os números aumentam, diminuem a todo momento, porque depende muito da comunicação também entre os familiares, entre os amigos, que muitas vezes não conseguem fazer um contato imediato com alguém. Então, é um número que os bombeiros não estão abrindo, mas daqui a pouquinho a gente atualiza a situação lá do Rio de Janeiro para você. Essas pessoas que foram resgatadas com vida, foram resgatadas ou durante o temporal ou logo depois, né? Ficaram principalmente presas pelas pernas. Não chegaram a ser soterradas, assim como muitas estão, infelizmente. Vamos para o intervalo? Vamos. A gente já volta, esse é o Bora Brasil. Você está conosco aqui na Rádio Bandeirantes.